Agora, na palavra do Senhor. Abra suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. É um pouquinho grande essa passagem, famosa história. Eu vou ler, os irmãos acompanham. E vamos entender melhor a essência, o que quer dizer para nós essa mensagem do Senhor. Vou ler do versículo 1 ao versículo 26. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte, por volta de hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir a buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher,
que há de chegar o Messias, há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Até aqui. Oremos. Senhor Deus, nós, neste momento, somos gratos pelo momento de ofertar a Ti, Pai, e de louvar o Senhor. Oramos e louvamos, agradecemos pela saúde, pelo trabalho que o Senhor nos dá, pelo sustento, pelas providências do Senhor. Cantamos de coração a Ti, Pai, com fé. Cremos que chegou até os céus. Neste momento, Pai, pedimos a Ti que a Tua palavra venha ao nosso encontro, que o Senhor venha ao nosso encontro para edificar a Tua igreja, que possamos sair daqui edificado, cheio, transbordando do Espírito Santo, Pai. Assim nós oramos e agradecemos por esse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Quem aqui já teve um encontro inesquecível? Acredito que todos, né? Todos já tivemos um encontro que, quando fala, qual foi o melhor encontro que já teve na sua vida? Vem na sua mente, qual, por exemplo? Vem história de amor, né? O dia em que vi a donzela, com seus cabelos ao vento, de pirar o cabeção, né? Com um sorriso encantador. Pois então, isso acontece, né? Os homens olhar para a sua bendita, né, esposa, que é hoje. Lembra do dia em que viu pela primeira vez. As mulheres também, né? Lembra o dia que viu o seu esposo, seus cabelos, não sei, estava arrumado, todos leixados, não sei, né? Se os homens, hoje em dia, cada um tem os seus jeitinhos, né? Mas tem encontros maravilhosos que marcam mesmo. Tem encontros que você pode ver, um encontro que poucos falam, né? Fala assim, não vem na mente em primeiro lugar. Quando você vê o seu filho recém-nascido pela primeira vez, nasceu. Você lembra do dia? Quando o seu bebezinho estava lá, todo feinho, assim, tudo... Mas, para mim... Tudo bem, bonitinhos. Tudo bem. Brincadeira à parte, sim, são lindos, tá? Não é como o costume, tudo sujo lá, mas tá bonito. Vai quando é limpinho, mais bonito ainda, né? Você olha o hotelzinho ali, ó, tá bonitinho assim. Então, olha só, aquele encontro maravilhoso que você teve com o seu bebezinho quando nasceu, também é impactante, também inesquecível. Todas essas coisas marcam nossas vidas. Mas tem um encontro que você também vai lembrar. Um encontro maravilhoso que você teve com Deus. Aquele que já for alcançado por Cristo, sabe como é que é maravilhoso o dia em que agora entendi, agora faz sentido para a minha vida, eu quero mais, eu entendo que eu tive um encontro com Deus. Esse episódio aqui mostra muito bem isso. Não só esse episódio, a carta, ou melhor, o Evangelho de João, mostra o encontro de Deus com a humanidade. Você pode ver aqui, em João, capítulo 1, versículo 1 e 2, e o versículo 14. Vejam só, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Aqui é o encontro que marcou a humanidade. Você pode ver até na data, né? Tantos anos depois de Cristo. O encontro que Cristo esteve com a gente marcou a humanidade na sua plenitude dos tempos, conforme diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Deus veio ao mundo para fazer a sua obra redentora. É um encontro inesquecível para a criação. E nesse caso específico, vemos que
A mulher não imaginava que iria buscar água no poço e ia encontrar alguém diferenciado. E ela encontrou não apenas água, a fonte da vida. Vamos pensar então no seguinte tema, nessa noite, entendendo que a promessa da água viva, né, satisfaz nossa alma, está entre nós. O tema é o encontro que satisfaz eternamente. O encontro que satisfaz eternamente. Vamos pegar bem aqui o foco do versículo 1 ao versículo 9. Não vou ler tudo de novo, porque é muita coisa, né? Vemos que é prolongado. Mas vejam só o primeiro versículo. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava discípulos mais que João. Vejam só, aqui temos um conflito nesse contexto. Não é fácil os fariseus verem alguém sem formação acadêmica ter mais discípulos do que os fariseus. Ver o João Batista, famoso naquela época, batizando, e Jesus chegar em seguida e ter mais discípulos que João Batista. Isso causou um ciúmes aos fariseus, deixando um ambiente desconfortável. Interessante que, vejam só, João Batista tinha falado que ele cresça e que eu diminua. Isso estava acontecendo. E Jesus não batizava, eram os discípulos que batizavam. E isso trouxe um desconforto àquele ambiente e provocou algo interessante. Era necessário, versículo 3, retirar-se da Judéia, ir para a Galiléia. E veja só o versículo 4, onde eu quero marcar aqui para vocês. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. A necessidade não era geográfica. Tinha outros caminhos para fazer. Tinha caminhos melhores, mais seguros, do que passar por Samaria. Bem, sabemos que existia um conflito intenso com os judeus e os samaritanos. Como diz aqui o verso seguinte, né? Vai para frente, fala que não se estavam bem os judeus e os samaritanos. E passar por Samaria poderia ter conflitos com os samaritanos. Não era legal, não era bem fazer isso. Então, alguns passavam por fora de Samaria, um caminho mais longo, para ter segurança. Mas Jesus viu que era necessário passar por Samaria. Não de forma geológica, de forma geográfica, mas talvez ele queria encontrar alguém naquele lugar. Ele queria ter um encontro especial, provocado pelos próprios fariseus. Coisas acontecendo em nosso meio nos traz essa sensação de que, olha, eu tenho que partir. Sabe aquela situação que é forçado a sair de um lugar e ir para o outro? Que você sente, é melhor sair daqui e ir para outro lugar. Talvez seja necessário. Deus direcionando. Assim como Jesus estava em um lugar e era necessário ir para outro lugar, ter um encontro especial com alguém, de forma prática, também temos assim no dia a dia. Também somos direcionados por Deus. Sabe aquele encontro que você pode ter com alguém na padaria, que às vezes é trivial, mas pode ser algo especial se você falar de Cristo para a pessoa. E naquele momento, na padaria, ou na farmácia, na fila do pão, ou no trabalho, qualquer lugar, se você tem esse encontro e falar de Cristo, a pessoa ter um encontro com Cristo naquele momento, através de sua vida. Talvez motivo de foi forçado a ir. Sabe aquele momento que você está no caminho
tem uma enchente, tem um imprevisto, tem um acidente, você pega outro caminho, e nesse caminho diferente você encontra alguém que ajuda a pessoa que estava em perigo. Já passou por isso? Que teve um momento que você ajudou alguém que não estava previsto nos seus planos, ajudar essa pessoa, e foi para o imprevisto, foi uma coisa para um lado. Deus direciona. Às vezes é necessário ter um caminho diferente para ter encontros especiais. Você não foi encontrado por acaso por Deus. Você pode ser encontrado por Deus, não por acaso. As coisas estão sendo direcionadas para o encontro especial. Deus quer encontrar com o seu povo de forma especial, com cada um. E este versículo aqui prepara para nós entendermos o encontro especial que Jesus estava tendo, ia ter, logo em seguida, na cidade, um terreno na região de Samaria, na cidade de Sicar. Acredito que aquela mulher nunca mais foi a mesma, depois de uma conversa incrível, sensacional, que teve ali. E vejam só agora, como Jesus ele derruba as barreiras que existem entre as pessoas. Jesus derruba barreiras para oferecer a graça dele, o amor dele. Você pode ver no versículo 7 em diante, nisto vê a mulher samaritana tirar água. Falando em água, peraí. Jesus disse, dai-me de beber. Sabe o que é estranho? Todas essas coisas aqui, você pode ver agora. Mulher e samaritano, ou mulher e judeu, um homem conversando sozinho, é estranho. Samaritana e judeu conversando, é estranho. Existiam barreiras aqui, e foi superada por Jesus. E veja que Jesus mostra muito bem a sua humanidade aqui. Sendo Deus, ele cansou da sua viagem. Ele era humano, 100% humano aqui, e João mostra muito bem, o que está entre nós, ele é Deus, e ele é humano. Veja, ele cansou. Ele saiu de Judeia, andou, à sexta hora, que é meio-dia, ele para, cansado, e se assenta no poço, para descansar. Enquanto os discípulos foram para a cidade comprar as coisas, ele fica a sós ali, esperando o encontro. E vem a mulher, fora do horário comum, geralmente ia mais cedo, por causa do sol. Então, as mulheres andavam em coletivo, e essa aqui estava sozinha. O motivo, não sabemos muito bem os motivos. Mas, diz os estudiosos, que era um meio que ela estava sendo excluída, porque ela tinha uma vida nada exemplar. Então, ela estava meio sozinha, ia ali naquele horário que era melhor para ela buscar. O sol escaldante, meio-dia, sol bravo daquela região, né? Nada fácil, parece que já esteve no Nordeste do Brasil, sabe que é quentinho o sol. Aqui parece que está no morno, lá está no verão, né? Ou não, no inverno. O sol bravo ali. Pois bem, Jesus fala, mulher, dá-me de beber. Dá-me de beber, estou com sede, seria a resposta dela. Dele. E qual a postura dela aqui? Veja só. Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aquela conversa parecia improvável. Judeu, samaritano, judeus, mulher e homem, sozinhos. Jesus podia manchar a sua imagem. Olha a barreira que tinha por aqui. Ele encontrou uma barreira e superou aquilo. Porque o encontro com aquela mulher era
Mas, importante, Jesus supera qualquer barreiras que há entre ele e a pessoa que ele quer encontrar. Qualquer pessoa que ele quer encontrar, se tiver barreiras, ele pula. Não importa a classe, não importa o gênero, não importa a história que tem, não importa o pecado que tenha. Você é pecador? Isso não impede de você se encontrar por Cristo. Você está em um pecado, distante de Deus, isso não impede de você ser resgatado por Cristo. Ele vai sim atrás dos seus, da sua ovelha, não importa o obstáculo que seja. Basta agora também você gritar também. Falar, Deus, venha até mim. Você pode fazer isso. Pedir socorro para ter esse encontro inesquecível. E agora vem a parte que começa uma conversa interessante, cheios de ironias, cheio de contrapontos, que vamos desenvolver aqui neste momento. O versículo 10 ao 18. Leia, por favor, o versículo 10. Pode ler, irmãos. Aqui tem um contraste sobre as águas. O que fala aqui, nesse momento? Dá-me de beber. Mas como tu pode ser homem judeu e falar comigo? Vamos lá. Versículo 8. 9. Disse a mulher, como tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Respondeu Jesus, Senhor, tu não tens como tirar a água, e poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Olha só um ponto de ironia aqui. Jesus fala, se você soubesse quem eu sou, era você que pediria água para quem? Para mim. A mulher olha para Jesus, olha para os lados dele, não vê nenhuma coisa nas mãos deles para pegar água do poço. Você pode ver no versículo seguinte que fala, como pode você tirar água do poço e oferecer água para mim? Com o que você tem aí? Versículo 12. E tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, é maior que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Acaso você consegue fazer agora um poço, como Jacó fez, e oferecer para mim, para as pessoas, para todos aqui? Olha só que estranha a conversa, né? Jesus e a mulher, cheio de coisinhas, oferece água, ou fala, mas como pode? Questiona. Se você soubesse quem eu sou, era você que estaria pedindo água para mim. Mas Jesus, o Senhor, você não tem como pegar água aqui, oferecer água. Cadê? Acaso você é maior que Jacó? Nós vamos chegar agora. Você percebe que a progressão está aumentando a conversa? Está desenvolvendo a conversa entre a mulher e Jesus? Antes era um simples judeu. Agora começa a questionar. É maior que Jacó? E fala então Jesus, quem beber desta água que eu ofereço, nunca mais terá sede. Mas desta água que você pega, terá sede. O que seria então essa água que Deus está oferecendo? Abra lá em João, capítulo 7. Versículo 37
a versículo 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, no seu interior, fluirão rios de águas vivas. E isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A água que Jesus está oferecendo aqui é a comunhão com Deus, o Espírito Santo. Veja só, versículo 39. Vinde a mim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. A água que ele oferece nunca mais terá sede e está relacionado ao Espírito Santo, que havia de vir. Jesus está dizendo para a mulher: creia em mim e nunca mais terá sede. Creia em mim e a sua alma nunca mais ficará angustiada, querendo as coisas deste mundo. Agora, olha para vocês, e já parou para pensar, quando você não busca Cristo, você procura alguma coisa para preencher, para saciar a sua sede? Você pode perceber que quando começa a se ansiar de Deus, você começa a procurar coisas deste mundo para satisfazer a sua sede. E quanto mais você pega, mais tem mais sede. Quanto mais dinheiro quer. Quanto mais poder quer. Quanto mais coisas deste mundo você pega, mais você deseja, porque nunca estará satisfeito. Mas a água que Cristo oferece, que é a comunhão com Ele, por meio do Espírito Santo, nisso você nunca mais terá sede. Você encontrou aqui, em Cristo, a satisfação. Seguindo, então, versículo 15, ela disse ao Senhor: dai-me dessa água, para que nunca mais tenha sede. É mesmo, Jesus? Então, dessa água, então? Tem essa água? Dá-me para mim. Nunca mais terei sede. Fala Jesus: chama teu marido. Mas eu não tenho marido. Fala Jesus: então, disse certo. Este que você está agora não é o seu marido, nem os outros que você teve. Você está procurando, mulher, várias coisas para preencher o vazio do seu coração, matar a sua sede com homens, e não consegue. A resposta dela aqui é interessante. Vejo que és profeta. Vejo que és profeta. Para um judeu comum, questiona se era maior que Jacó, agora percebe que é um profeta. E segue agora. Versículo 19. Veja que és profeta. Nossos pais adoram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Quando ele percebe que Jesus é um profeta, o que vem na mente dela? O desejo de tirar a dúvida. Jesus, me tira uma dúvida. Onde devo adorar? No monte aqui dos samaritanos? Ou em Jerusalém? Contexto aqui. Quando houve a divisão do povo de Israel, houve 2 lugares de adoração. Os samaritanos ficavam adorando no monte Gerizim e os judeus ficavam adorando em Jerusalém. Houve uma divisão. A mulher pergunta: e agora, onde devo adorar? Onde é a melhor adoração? Já que você é profeta, me responda agora. Onde devo adorar? A resposta de Jesus, eu olho para a cena aqui,
Vou ler de novo e perceba que parece que está empolgado na resposta dele. Vejam só. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de Deus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Percebe que dá uma boa mensagem para ela? Mulher, vem a hora, e já chegou, onde não haverá lugar para adorar, mas adoração em espírito, em verdade. Vai poder adorar em qualquer lugar. Essa hora chegou. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher vem e joga uma balde de água fria. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Isso já sei. Já foi anunciado isso, já sei. Percebe a conversa estranha, né? Jesus empolgado agora aqui falando, chegou a hora. Uma boa notícia para você. Eu sei, Jesus. Eu sei. Vai vir o Messias ainda. Vai demorar, parece que vai demorar ainda. Então, assim, se chegar aqui, talvez nem seja viva. Talvez nem vou ter esse momento de adorar em espírito e em verdade, porque vai vir ainda o Messias. E a resposta de Jesus? Leiam vocês. Versículo 26. Ou seja, o Messias está diante de você, mulher. Eu sou o Messias. Aqui é o clímax de uma conversa. Outro dia eu posso falar sobre isso. Nesse momento a cena é, ela para e corre para anunciar o pessoal que está na aldeia. Cristo chegou. É Ele mesmo? Será que estou enganada? Ela viu Cristo diante dela. Um encontro inesquecível. Qual o ponto que quer dizer para vocês aqui, nessa narrativa? Nós não conhecemos a Cristo de imediato. Nós vamos conversar com Ele, bater um papo com Ele, entender Ele, questionar Ele, e Ele pacientemente vai conversar com a gente. Hoje, é assim. Você, quando lembrar da sua conversão, repare que não foi de imediato. Foi como? Pensava, questionava, é isso mesmo, corria atrás, não entendia, falava besteira, voltava, e o tempo todo ali conversando com Cristo, tentando entender a verdade de Deus. Muitas pessoas passam por isso também nesse momento, tentando entender a Cristo. E nós também estamos nesse processo de conhecer também a Cristo. Fomos alcançados por Ele. Mas a nossa comunhão com Ele ainda continua. A cada dia é um encontro inesquecível com Cristo. Um encontro que Ele conversa com a gente, exorta a gente, aponta e fala o tempo todo, eu sou Cristo. Para o seu coração, para evitar uma idolatria, para evitar qualquer desvio. Sabe de uma coisa? Lembre-se disso. Cristo, Ele está presente diante de você. Nunca esqueça disso. E você, estando em Cristo, sendo representante de Cristo também, onde for, ser como cristão, você pode também levar Cristo para as pessoas. Lembre-se disso. Onde você estiver, a pessoa que está ao seu lado
pode ter um encontro com Cristo através de sua vida. Simples frase dizendo, Jesus te ama, para a pessoa que está abalada. Isso pode ser um momento que ela pode entender. Não tente convencer a pessoa. Quem convence é o Espírito Santo. Então não se preocupe com isso. Fale de Cristo. Fale. Coisa simples. E a pessoa pode ter um encontro com Cristo inesquecível por meio de sua vida. Ao fazer devocional, é o encontro com Cristo. Abra o jogo com Ele. Fale com Ele. Fala, Jesus, eu estou em dúvida aqui. Me explica. É o encontro que você desfrute disso. Abra suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, para encerrarmos. A nossa esperança está aqui também. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Sabe, nós ainda não estamos satisfeitos por completo. É o famoso já e ainda não. Estamos satisfeitos em Cristo, mas não plenamente ainda. E haverá um dia, como está escrito, que Ele, no paraíso, vamos beber dessa água e nunca mais teremos sede. Esse dia vai chegar, na volta dEle. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, sofrimento, nada. Essa é a história da redenção. Cristo vem ao mundo para salvar os seus. Aqueles que creem, estará com Ele eternamente e na glória, glorificado com Ele, nunca mais terá sede, nem fome, nem dor, longe das consequências do inferno e eternamente com Cristo. Esse é o encontro que você deve apreciar, não somente hoje e sempre, e anunciar isso às pessoas. Quem sabe? Espero que vocês possam entender isso. Leve o amor de Cristo para onde for. Encontro simples. Leve-se a sério. É um privilégio fazer parte disso. É um privilégio. Levar o amor de Deus para as pessoas. Familiares, amigos, para que haja festa nos céus, ao eles conhecerem a Cristo e se converterem. Vamos orar neste momento. Senhor, primeiramente somos gratos, Pai. Grato por ter encontrado a Ti. Melhor, por ter sido encontrado por Ti. Somos gratos porque o Senhor nos encontrou. Nós estávamos perdidos, mergulhados no pecado, cego no pecado, vivendo em trevas, e o Senhor nos encontrou. O Senhor veio ao nosso encontro, assim como foi o encontro daquela mulher samaritana, que era pecadora, que não merecia, e o Senhor já tinha consciência dela, se programou para ir até ela, para ter encontro com aquela mulher. Deus, assim fomos nós também encontrados por Ti. O povo que está aqui, creio que dá graça ao Senhor por ter comunhão contigo. Que isso nunca pode cair no esquecimento de que fomos encontrados e temos comunhão com o Senhor. O Senhor é a nossa água, que nos satisfaz eternamente.
é o nosso encontro inesquecível. Que cada um aqui nunca esqueça o encontro que teve com o Senhor. Que ninguém esqueça e se desvie do caminho de Ti. Que vá para longe, achando que é melhor viver neste mundo, a água deste mundo, as cores deste mundo, que possa preencher o vazio do coração. Não vai conseguir. Que cada um aqui nunca esqueça do Senhor. Aqueles que não tiveram esse encontro ainda, peço a Ti, Pai, encontre essas pessoas que não conhecem o Teu amor, a comunhão contigo. Às vezes escuta a palavra direto, escuta a mensagem e não tem um encontro contigo. Te peço, Pai, que o Espírito Santo possa alcançar o coração dessa pessoa que não conhece a Ti e que possa ter um encontro com Jesus Cristo e que possamos todos festejarmos que houve uma conversão, um adorador em espírito e em verdade. Que possamos aproveitar isso, Pai. Nos ajude a adorar o Senhor em espírito e em verdade em qualquer lugar. Que não sejamos achando que existe um lugar específico de adoração, o templo, este lugar aqui, tem que ir um lugar específico. Damos graças porque o Senhor é o nosso templo. Possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que cada um aqui possa entender isso. É um privilégio fazer parte da tua família. É um privilégio fazer parte do seu povo. Porque somente nós, o povo resgatado por Jesus Cristo, é capaz de adorar ao Pai em espírito e em verdade. O Senhor nos deu a água viva. O Espírito Santo habita em nós. Pedimos a Ti, Pai, satisfaça nosso coração todos os dias, satisfazer em Ti, que o Senhor seja o único, a única fonte do nosso prazer de viver e de adorar, Pai. E possamos ensinar isso às pessoas lá fora, falar de Cristo, nos dê coragem, nos dê força para falar de Cristo Jesus para as pessoas ao nosso redor. Assim nós oramos, Pai, agradecemos, em nome do nosso Salvador, Cristo Jesus, nosso Rei. Amém.